Então, nós vamos, boa noite a todos, né? Nós vamos, nesses instantes, fechar os nossos olhos, serenar os nossos pensamentos, para sentir as presenças amoráveis dos benfeitores espirituais que se encontram no nosso ambiente na noite de hoje. E junto com eles, nós vamos nos entrelaçando nessas energias positivas, amorosas, que nós vamos recebendo e vamos assim, junto com eles, agradecer a Deus por este momento ao qual nós todos somos convidados a participar, a fazer reflexão sobre o tema da noite de hoje, das lições de Jesus. E é assim que amorosamente nós vamos pedindo licença para iniciarmos o nosso Evangelho na noite de hoje. E envolvendo com muita luz, com muito carinho, a nossa querida Rosinha. Graças a Deus. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar do capítulo 23, Estranha Moral. Estranha moral, né? O nome já está falando, estranha moral. Então, por quê? Porque nos ensinamentos de Jesus, tem 3 episódios aqui que ele, na verdade, ele diz algumas mensagens das quais existe uma ou outra palavra que parece muito dúbia em relação ao que ele prega. Então, Kardec, o que ele fez? Ele resolveu falar com um especialista, que é o senhor Pesani, né? Que tem até uma nota no rodapé, na qual Pesani mesmo fala sobre essa questão do ódio, né? Inclusive, nós vamos ler aqui, porque muitas palavras, elas foram ditas, mas por conta de uma língua hebraica pobre da época, que muitas palavras queriam dizer uma coisa, várias coisas, então dependia muito. Como o dialeto era siríaco, também misturou muita coisa. E depois que Jesus faleceu, o que aconteceu? Muitos escritos foram misturados aí, com essa letra morta, né? Que hoje é uma letra morta. Então, Pesani fala que os gregos falam que odiar quer dizer amar menos, não quer dizer odiar na palavra como estava escrito, né? Inclusive Kardec, quando ele fez o Evangelho, o primeiro ele não colocou esse capítulo Estranha Moral, ele foi colocar depois esse capítulo numa segunda edição, até porque ele queria ter certeza do que ele poderia estar escrevendo. Então, assim, olha a humildade desse ser, né? Como ele foi além do que nós imaginávamos, do que qualquer um de nós pode chegar, né? A humildade de realmente, não sei, eu vou procurar saber o que eu posso estar colocando aqui, né? De que forma, porque Jesus pregou de uma forma completamente diferente. Claro que uma ou outra palavra que está dúbia, mas tem um sentido, toda a frase tem um sentido bem completo, bem o que você pode entender de uma forma bem espiritual, né, mais profunda, que para a época era quase que impossível, né? Então vamos ler aqui uma delas, né? Aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno. Aquele que ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno. E aí vem outra. Como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhe: se alguém vem a mim e não odeia o seu pai ou sua mãe, a sua mulher e seus filhos, e seus irmãos e irmãs, mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Então, assim,
O odiar, como eu expliquei para vocês no caso, não existe, mas foi colocado por conta dessa história, dessa língua hebraica. Então, o que Jesus realmente quis dizer, né? Este ensinamento deve ser entendido no sentido amor e espiritual, em dois sentidos. Por quê? Porque Jesus nunca pregou desrespeito ao pai e mãe, jamais. O que ele prega é estar acima de qualquer laço terreno, para que a pessoa possa estar em comunhão com os seus ensinamentos. Né? Então, assim, se dentro de uma família alguém resolve pregar, sair da família, ir para um outro lugar, voluntariamente, essa pessoa, com certeza, ele vai estar bem com a família, não vai ter problema nenhum, só que ele vai se afastar da família, porque ele foi pregar. Aquela moça que casou, né, vai ter que acompanhar o esposo, né? Uma pessoa que teve que servir o exército, servir a pátria, vai ter que abandonar a família. Mas não é por isso que os laços vão ficar menos estreitos. Pelo contrário, os laços vão ficar mais estreitos. Por quê? Porque nas vicissitudes e nas dificuldades, esses laços, eles se apertam, né? Eles ficam mais estreitos. Por quê? Porque as pessoas precisam uma das outras. Jesus sempre pregou a união. Né? Então, observando essa frase assim mais detalhadamente, o que ele quis dizer parecia uma estranha moral, mas não era uma estranha moral. É algo que realmente ele sabia que iria acontecer, né? Não é que você vai largar, abandonar seu pai e sua mãe, você vai ter que viver a sua vida. E se for um lado espiritual, se for alguma coisa que você realmente quer por amor, por dedicação, vai ser sempre bem-vindo, né? A outra é deixar os mortos o cuidado de enterrar seus mortos, né? Como está aqui. Vamos ver. Disse a outro, segue-me. E o outro respondeu, Senhor, consente que primeiro eu vá enterrar meu pai. Jesus lhe retrucou, deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Quanto a ti, vai anunciar o reino de Deus. Então, o que é isso? Jesus quis dizer assim, olha, foca na espiritualidade, porque os mortos, eles vão estar com os mortos, né? E você está vivo, você está encarnado aqui na Terra, então a sua missão não é seguir os mortos, tipo, tem muita gente que fica chorando anos e anos, né, pelos que já foram, só que eles vão se juntar com outras pessoas que já foram também, só que você está aqui, então você precisa cumprir o que você veio fazer para melhorar. Então, assim, não que você não vá no funeral do seu pai, ainda mais antigamente, era necessário você ir no funeral, né? Tinha, assim, todo um cortejo, era um negócio bem maior do que hoje em dia. Não é isso. É o fato de que o morto já não está mais lá. O espírito dele já foi, ficou só a carne. Então, não é alguma coisa que você precisa seguir, né? Jesus não, ele está ali com os ensinamentos para você segui-lo, né? E a outra, não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora, e o homem terá por inimigo os de sua própria casa. Então, o que Jesus quis dizer com isso, né? Jesus não promove a discórdia, mas sim, Jesus tem a necessidade de colocar o bem e o mal. Tipo assim, você tem uma escolha, o que você quer? Você pode escolher entre um ou outro. Então, a espada, ela vem com esse intuito, né? Tem pessoas
que decide seguir um caminho de honestidade, por exemplo. A pessoa vai no seu trabalho, aquela pessoa honesta, a pessoa que faz tudo direitinho, mas de repente tem uns amigos que não querem que ele siga dessa forma. Então, o que acontece? Ele acaba indo contra essa pessoa que está querendo, essas pessoas que estão querendo fazer esse tipo de coisa, né? E aí, o que acontece? Ele é achado como alguém que, sabe, não, você é uma pessoa meio que rejeitada, mas ele não, ele preferiu ser rejeitado e ter uma boa escolha. Então, assim, vai existir pessoas contra e pessoas a favor dentro de uma casa. Assim como as guerras que houve, né, depois que Jesus veio para a Terra, em nome de Deus, quantas guerras aconteceram, né? Por conta justamente disso. Cada um pegou a palavra, em nome de Deus, usou para poder fazer o que bem queria. Então, Jesus disse que sua doutrina iria trazer muitas lutas sangrentas, tudo em seu nome. E quando ele pudesse, que tudo isso se amainasse, ele iria trazer o Consolador prometido, para poder esclarecer melhor todas essas palavras, né, que foram mal entendidas. Mesmo assim, até hoje, ainda o Consolador prometido ainda é um enigma para muitos, né? E, na verdade, essa moral estranha, ela é dividida, né, na verdade, assim, porque ela nunca existiu. Para Jesus não existe, porque, na verdade, é o que ele plantou realmente, é o que ele veio dizer, só que não foi entendida. Ele precisava ser entendida por poucos na época, como foi entendida, né, de uma forma muito mais profunda e espiritual. E se a gente pensar em nós, nas nossas mudanças, a gente também vai pensar que existe uma moral estranha aí, né? A de Jesus foi uma coisa mais profunda, foi algo que ele realmente trouxe. Agora, para nós, a nossa estranha moral, muitas vezes, ela precisa ser mudada. E aí, para nós, fica estranho, né? Eu peguei alguns pontos, né, da filósofa Lúcia Helena Galvão, que fala sobre mudanças, né? Por exemplo, uma pessoa colérica, uma pessoa extremamente colérica. Você fala, pô, ela sempre foi colérica a vida inteira. Sempre. E aí, como é que é? Ela vai ser sempre colérica. É o que nós pensamos. Uma pessoa lenta, sossegada, essa daí vai ser sempre assim. É como se a gente criasse estereótipos para aquela pessoa, né? E a pessoa acaba ficando assim, porque não tem força para lutar, não tem força para mudar, porque todo mundo já taxou ela daquela forma, né? Então, nós viemos ao mundo para crescer e não colocar defeitos como parte de si em si e desenvolver a autoconfiança. Então, nós não podemos pegar os nossos defeitos, que todos temos, e grudar em nós como se fosse algo real. Esse sou eu, o meu defeito. Não, você não é o seu defeito, você está no seu defeito. É muito diferente. As minhas escolhas têm que ser coerentes com o meu ser, com as minhas escolhas, com o que eu quero, né? Então, se, por exemplo, eu acho uma carteira no chão e devolvo para uma pessoa, ela íntegra, do jeitinho que ela está, essa carteira, eu falei, bom, não vou mexer porque é dessa pessoa, eu não vou fazer isso com essa pessoa. Então, eu estou tendo uma virtude, eu estou considerando a pessoa, né? Agora, é uma escolha minha. Agora, se eu pego a carteira e alguém me fala, ó, se você não devolver, eu vou avisar o dono. Aí não é mais minha escolha, né? É muito diferente. Então, o livre-arbítrio, ele existe porque nós temos escolhas. Porque se nós não tivéssemos escolhas, nós seríamos marionetes, né? Seria tudo predestinado, e não é assim. A gente tem que entender que nós podemos mudar,
E é muito difícil entender essas coisas, né? É muito difícil, porque nós estamos alienados, vamos dizer assim, a entender pela sociedade, pela cultura, por várias coisas, o que a sociedade coloca, nos impõe muitas vezes, né? Então, a gente tem que entender que a gente tem que ter um foco, o nosso livre-arbítrio, que é uma coisa, assim, sensacional. Que Deus, na sua simplicidade, bondade e sua, né, total simplicidade e humildade, ele se restringiu a ele mesmo nos dar o livre-arbítrio. Não interferir no nosso livre-arbítrio, né? E também o determinismo, como fruto do meio, né? A família, o trabalho, a educação. Então, tudo isso, nós não somos as coisas que fizeram conosco, somos o que nós fizemos com o que fizeram conosco. Nós somos o que nós fizemos como que fizeram conosco. Então, assim, a gente pode mudar o que fizeram conosco. Nós não somos o que fizeram conosco. Então, nós precisamos ter essa consciência de não renunciar a um ideal, alguma coisa que realmente vale a pena para nós, né? E não acompanhar a massa, porque muitas vezes a gente tem essa, assim, eu vou nisso porque todo mundo está indo, ou porque fica chato se eu não for, ou porque, sabe? Então, a gente está deixando de ter um ideal, está deixando de procurar as virtudes, né? As máscaras sociais. Então, assim, geralmente é ganhar dinheiro, ter conforto e criar filhos, nada mais, né? O que é imposto para nós pela sociedade. Você tem que fazer isso. Isso é. Se você não fizer, se você não se vestir disso, essa máscara, você não é obrigado a aceitar, né? Se você quer ter filho, você tenha. Se você quer ser rico, você consegue ou não. Mas isso vai depender de você. Você não precisa seguir esse padrão, né? Platão dizia: coragem é manter o domínio da razão em situações extremas de medo e de desejo. Isso é que é difícil, né? Porque a sociedade, ela impõe o medo ou o desejo. Se você não fizer tal coisa, vai acontecer isso, isso e aquilo com você. O desejo é se você fizer, você vai conseguir isso, vai conseguir aquilo, vai ter isso, vai ter aquilo, né? Então, temos que temer terminar a vida estranhos de nós mesmos. Porque assim a gente vai ficar assim, um marionete, né? Vem para cá, vai para lá, tá tudo certo, vamos seguindo assim. Só que você vai se afastando de quem você é. Vai ficando estranho para você saber quem você é, não é verdade? Então, a educação, por exemplo, né, que nós tivemos, né, nós nos preparamos para uma educação técnica e competitiva, ter sucesso às custas do fracasso alheio. Não é? É técnica porque é materialista. E por que é competitiva? Porque muitas vezes a gente quer tirar maior nota, a gente quer ser o melhor funcionário. Não porque porque precisa ser, porque o outro vai pegar o nosso lugar. Porque o outro, então sempre tem essa ideia do outro vai fazer alguma coisa comigo. O outro é isso ou é aquilo, né? A gente geralmente tem essa coisa da competição, porque eu tenho que conseguir mais do que o outro, preciso, né? Então, nós somos capazes de cuidar da nossa própria educação. Vai depender da gente buscar bons exemplos com homens que vieram atrás de nós, né? Quantos seres maravilhosos vieram, que a gente pode pegar o exemplo e tentar ser um pouquinho do que eles foram, né? Então, você não pode lamentar pelo aquilo que você recebeu. Então, você tem que se firmar na chance de formar-se em si próprio, de acordo com o ideal de cada um.
Então, tudo que você recebeu, mesmo que não foi bacana, a sua educação não foi legal, você teve coisas que você discordou, então vamos mudar, vamos ver lá o que pode ser feito, né? Vamos ver o que a gente pode aprender com isso, vamos ir contra essa maré, vamos mudar tudo isso. Valor das pequenas conquistas. Lembra daquela mãe que pega aquele filhinho, né, e tenta ver se ele dá os primeiros passos, né? E quando ele começa a dar os primeiros passos, nossa, que maravilhoso, que sensacional, chama a vizinha, faz um bolo, canta parabéns, olha que bonitinho, não é? E são pequenas conquistas. E a mesma coisa a gente pode ter pequenas conquistas, né? Ouvindo alguém, fazendo uma caridade, coisinhas pequenas, que se juntar essas coisas, nós vamos ser bem melhores do que nós somos, né? Então, são coisas que a gente precisa pensar, porque a gente vai colher lá na frente. E não vai ser pouca coisa. Então, projetar nas primeiras sensações simples a caminho de conquistas maiores. Por isso, foque no céu e não nas nuvens. Eu não sou o defeito, eu estou no meu defeito. Já me vejo nesse lugar. Você se imagina já num lugar na qual você é capaz, que você não tem mais esse defeito, se você realmente quer tirar algum que você acha que tenha. Sempre a gente acha que tem alguma coisa que precisa mudar, né? Por exemplo, um gênio, ele pode ser um cara sensacional, super inteligente, tudo mais, mas se ele não tiver bondade, que é uma das grandes virtudes, ele não é nada. Pensa, o que ele é? Ele é um cara que está só querendo usar as coisas, ele não está pensando em mais nada. Então, o que adianta ter toda essa genialidade, né? Então, a gente tem que pensar nas virtudes, que as virtudes, elas são eternas. Agora, as outras coisas não, elas são passageiras. Autoavaliação periódica. Uma coisa que eu achei até interessante, né, que eu ouvi, por exemplo, tirar uma foto de um Réveillon passado. Depois de um ano, você olha aquela foto e fala, nossa, hoje eu não sou mais assim, exatamente assim. Eu já mudei nisso. Então, assim, às vezes um ano, para quem vive em média 80 e poucos anos, é muita coisa. É muita coisa. Porque a nossa passagem aqui é muito rápida. Então, a gente tem que tentar melhorar muito nesse tempo. Né? Para quê? Para que a gente consiga, ano a ano, modificando o nosso comportamento. Sem apegos e possessividades. À medida que você tem laços possessivos com alguém, seja quem for, você vai criar uma dor. Por quê? Porque tudo é perecível, tudo é por um tempo. Nada é por mais tempo, né? Às vezes você está com alguma pessoa, é por um tempo, depois você não está mais, né? Você tem alguém por um tempo, depois você não tem mais. Você tem uma coisa por um tempo, depois você não tem mais. Então, esse imprevisível, esse não estar, né? É o que dá, é o que causa dor, porque o apego é tão grande por aquilo que dói demais não ter aquilo. Mas é imperecível, é uma coisa que ele vai embora. E é tudo assim. As virtudes, não, elas ficam. A bondade, a lealdade, a justiça, né? São coisas que vão ficar. E quando eu não estou apegada, eu sou muito melhor com a pessoa, sou mais carinhosa, mais amorosa. Por quê? Então, eu vou estar sempre tranquila, né? Estarei sendo benfeitor da bondade, da verdade ali. Porque eu não vou estar preocupada, eu vou pensar assim, bom, se a pessoa for para o caminho dela, tomara que vá, que dê tudo certo para ela,
né? Se eu não for, não tem problema. Mas se ela for, está tudo bem. Eu sei que está tudo bem. Porque esse é o amor verdadeiro. É se desapegar. Porque quando a gente apega, a gente sente dor. É difícil? É muito, muito. Dói demais. Mas por quê? Porque essas coisas, pessoas e tudo, são coisas que não vão ficar. E a gente também vai. A gente não vai ficar. A gente vai. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, enquanto a gente está aqui, vamos fazer nosso melhor, né? Vamos estar presente no aqui e agora, né? Nem no passado, nem no futuro. Porque se estiver no futuro, a gente não vive. Se estiver no passado, a gente também não vive, porque já passou. E no futuro, porque não passou ainda. Então, precisamos estar aqui agora. É o nosso momento, de pouco tempo ainda, né? Então, já não trabalho tudo só em meu benefício. Eu também trabalho em benefício ao próximo, quando eu me desapego. Porque quando eu estou apegada, eu trabalho a meu benefício. Agora, quando não, é o todo que importa, é as coisas à volta, é as pessoas à volta, né? Então, é necessário evoluir e mudar, e provamos que isso é possível, né? Mudar em favor da virtude, você passa a ser uma referência para os outros. E pelas suas escolhas, você usou grande proveito da vida. Quando você sai melhor do que quando você chegou. Né? Porque quando você sai melhor do que quando você chegou, é porque você aproveitou o seu momento presente, o que poderia ter te favorecido, você pegou para você. Né? Então, tem uma frase marcante que fala a esse respeito, que é assim, ó: mude tanto que as pessoas tenham que te reconhecer de novo. Não tenha vergonha de mudar, né? Porque é mudando que a gente aprende, é mudando que a gente evolui, é mudando que a gente trabalha. Então, vamos mudar o que tiver errado, o que a gente puder melhorar, o que for melhor para nós e para as pessoas das quais convivemos, né? Então, é muito importante a gente pensar em mudar. Então, eu acho que a moral estranha tem a ver com uma estranha necessidade de mudança. Que para nós é uma moral estranha ainda tudo isso, até o que Cristo trouxe, né? Que não é estranha, mas que, na verdade, essa moral de mudança, ela não pode ser estranha. Ela tem que ser permanente, ela tem que ser viva dentro de nós. E para muitos ainda é muito estranho tudo isso. Mas, se a gente for nos educando aos pouquinhos, melhorando, a gente chega lá, né? Então, a ideia é essa: chegar aonde precisamos chegar, aonde nos propomos a chegar, né? E é isso. Vamos lá, Maria, fechar? Posso fazer, então. Então, vamos fechando os nossos olhos, nos ligando ao Senhor Jesus nesse momento, pedindo a Ele que traga os seus benfeitores de luz, para que com eles possamos regozijar a presença de todos eles aqui, neste momento, do aqui e agora, e vamos vibrar. Vibremos pela paz no mundo, pela expansão do Evangelho em todos os lares, pela confraternização religiosa do Brasil e do mundo, pelos nossos irmãos encarnados e desencarnados, pelos nossos parentes, amigos e vizinhos, em especial pelo nosso lar, abrindo portas e janelas, tirando tudo que for contrário à lei de Deus, forma pensamentos, tudo que estiver contrário neste momento. Vamos vibrar pelos asilos, vamos vibrar pelas guerras que estão acontecendo no mundo, vamos vibrar pelos hospitais, pelos doentes, pela casa de detenção, vamos vibrar pelos orfanatos,
E vamos deixando a cargo da espiritualidade uma luz branca muito intensa. Imaginem essa luz envolvendo todo o planeta Terra neste momento, para que ele possa se sentir um pouco melhor do que está neste momento. Sendo assim, pedimos licença para encerrar a palestra da noite de hoje. Graças a Deus.